Lucas, vem até aqui imediatamente, chamou a mulher emocionada, seu marido Lucas, para presenciar a maravilhosa manifestação da vida crescendo dentro dela. Colocando a mão em sua barriga, ela disse: eu não sinto nada, disse Lucas, um pouco decepcionado. Apenas espere um minuto, ele provavelmente está se escondendo. Ele começará a se mexer novamente em breve. Luísa e Lucas já estavam casados há um ano, e o pequeno que decidiu cumprimentar seus pais naquele dia era bem-vindo e profundamente aguardado. Não fazia muito tempo desde que o bebê parou de incomodar sua mãe com manifestações de toxemia, e Luísa finalmente começou a aproveitar sua gravidez. Lucas secretamente sonhava que o bebê seria um menino desde o momento em que se conheceram no café onde Luísa trabalhava como garçonete. Eles sabiam que poderiam facilmente se comunicar, e mais tarde, quando começaram a namorar, concordaram em conversar em qualquer situação difícil. No entanto, quando se tratou de escolher um nome para seu futuro herdeiro, eles não conseguiram entrar em acordo. Eu quero que o menino tenha um nome masculino de verdade, nada de modismos, insistiu Lucas. Luísa tinha certeza de que teria uma menina, mas se nascesse um menino, ela não queria ceder a escolha do nome ao seu marido. Ela suspeitava que todas as ideias dele sobre esse assunto vinham de sua sogra. Até o nascimento do bebê, os recém-casados viviam separados dos pais de Lucas, mas com a chegada da criança, Luísa teve que se mudar para a casa da mãe de Lucas. Essa perspectiva não agradava nem um pouco. Talvez eu consiga lidar com o bebê sozinha, implorou Luísa ao marido. Você simplesmente não percebe o quão difícil é lidar com recém-nascidos. Ainda mais, minha mãe me contou, e seus pais moram longe. Mas mesmo que sua mãe decida deixar tudo e vir ajudar, eu não vou conseguir lidar sozinha. Você conhece o meu jeito, mas sua mãe não parece muito feliz quando eu simplesmente vou visitar você, e agora vou morar sob o mesmo teto dela com o recém-nascido. Oh, não invente coisas, Luísa. Mamãe é uma pessoa bastante difícil, mas ela é bondosa no fundo, só um pouco mal-humorada. Mas essa é a nossa herança familiar, tentou acalmar Lucas. Espere, parece que vou ficar assim em breve também. Então você vai parar de me amar? Perguntou Luísa, rindo em resposta. Sempre concordando com seu amado, Luísa era uma presença repentina em sua vida. Ela estava servindo café para outro cliente quando seus olhos castanhos capturaram sua atenção. No fim de semana seguinte, eles saíram para um encontro, e 2 meses depois, Lucas a pediu em casamento. Eles começaram a morar juntos. Sua mãe, Sra. Zilda, não ficou muito feliz com o resultado de seu relacionamento apressado. Ela pensava que seu filho ainda era jovem demais e que a garota experiente simplesmente o havia seduzido. Mas seu filho apenas riu em resposta às preocupações de sua mãe. Ele estava feliz com Luísa e, desde que ela engravidou, ele estava disposto a assumir a responsabilidade. Quando criança, Lucas teve cachumba e tinha medo de não conseguir se tornar pai, como sua mãe o avisou várias vezes. Mas todas as suas preocupações foram em vão, e o casal esperava ansiosamente a chegada de seu primeiro filho. Os meses restantes até o nascimento passaram rapidamente, e logo o novo pai estava segurando seu filho nos braços. Lucas chamou Bartolomeu, assim como sua mãe havia sonhado, após dar à luz. Luísa se sentiu muito fraca e não contestou a escolha do nome do bebê. Ela amava dançar para a casa da Sra. Zilda, no entanto, não era muito agradável para ela viver lá. A Sra. Zilda estava constantemente insatisfeita com tudo e o bebê não despertava sentimentos calorosos e ternos nela, como seria esperado de uma avó.
Na verdade, ela apenas o tolerava. O motivo era que, ao olhar para o recém-nascido, a senhora Zilda ficou convencida de que a criança não se parecia com seu filho. Nenhuma garantia de que ele era jovem demais para se parecer com qualquer outra pessoa a convenceu. Tenho certeza de que ele não é seu filho, ela sussurrava constantemente para Lucas. Olha, ele não se parece com você nem com ela. Você é tão claro e os olhos dele não se parecem com os seus. Você nasceu com os olhos tão escuros quanto uma amora e a pele bronzeada, mas esse bebê é tão branquinho. Às vezes as crianças se parecem mais com suas avós e até bisavós, tentou argumentar Luísa. A prima de Luísa é loira, ela provavelmente pintou o cabelo, retrucou sua mãe. Mãe, não seja ridícula, respondeu Lucas. Bartolomeu é meu filho e eu o amo, afirmou Lucas. O tempo passou e a jovem família ainda teve que viver na casa da senhora Zilda. Luísa insistiu para que se mudassem e vivessem separadamente, mas ele apenas deu de ombros. Ele tinha um novo emprego com uma posição alta e precisava viajar constantemente a trabalho, deixando sua esposa e filho aos cuidados de sua mãe. Gradualmente, ele começou a voltar para casa como um estranho, e Luísa começou a suspeitar que algo estava errado. As mudanças de humor de Lucas e sua indiferença seguida de uma atenção exagerada, com buquês de flores e presentes que já não agradavam mais, fizeram Luísa suspeitar que Lucas estava traindo-a. Uma noite, enquanto retirava as camisas da bolsa de viagem de Lucas, Luísa notou um vestígio de batom na gola. Aquilo foi como um choque elétrico para ela. Suas piores suspeitas foram confirmadas. Luísa pegou o telefone de seu marido, algo que nunca havia feito antes. Ela queria entender se estava ficando paranoica ao suspeitar que seu marido a estava traindo. Talvez fosse apenas porque ela tinha ficado em casa com o bebê por tanto tempo e ganhando peso, perdendo sua confiança. Talvez ela não fosse mais tão atraente para ele. Luísa, como muitas mulheres, desculpava seu marido procurando a causa em si mesma, mas ela não conseguia dormir tranquilamente até finalmente confirmar ou negar suas suspeitas. Lucas ainda era carinhoso com ela, mas estava um pouco distante. Ele praticamente não deixava o telefone sozinho e, se houvesse uma ligação repentina, ele imediatamente saía do cômodo. E então, um dia, Luísa teve sorte. Seu marido acabará de terminar uma ligação quando sua mãe o chamou, e ele saiu, esquecendo o celular na mesinha ao lado da cama. Luísa pegou o telefone quando uma pessoa faminta agarrou um pedaço de pão. Ela queria saber a verdade, qualquer que fosse. Não havia nada suspeito entre as causas exceto o fato de que o nome de alguém chamado André aparecia com muita frequência. Luísa decidiu arriscar e apertou o botão de chamada. Mas, em vez de ouvir uma voz masculina, ela ouviu a voz de uma mulher. Sim, Lucas, você esqueceu de dizer algo, querido. Você mudou de ideia, disse a voz feminina. Luísa pressionou silenciosamente o botão de desligar seu telefone e o colocou de volta em seu lugar com cuidado. Ela sentia como se tivesse caído em um estado de torpor, como se sua vida tivesse se despedaçado instantaneamente em 1 milhão de pequenos fragmentos. O que acontecerá conosco agora? Ela pensou, perplexa. Como isso pode estar acontecendo? O que devo fazer agora? Lucas não percebeu a mudança em sua esposa. Ele compartilhava alguns planos com ela, mas Luísa não conseguia compreender seu significado. Ela simplesmente não conseguia ouvir nada. Seu marido, de repente, parecia completamente estranho para ela, e sua vida inteira com ele terminou abruptamente, como um sonho.
Quero visitar minha irmã por um tempo, disse Luísa ao marido. Bartolomeu e eu ficaremos com ela por alguns dias. Ela sente minha falta. A irmã de Luísa morava do outro lado da cidade e havia convidado Luísa para visitá-la. Parecia conveniente sair agora e não ter que encarar os olhos de seu marido, ouvir sua tagarelice ou suportar seu toque. Luísa teve que parar e pensar no que fazer em seguida, e assim partiu. Sua irmã a recebeu calorosamente, juntamente com o bebê. Depois de ouvir a história de Luísa, ela começou a convencê-la de que tudo o que estava acontecendo em sua vida tinha solução. Luísa só precisava se distrair e focar em si mesma, não apenas em sua família. Primeiro, ela decidiu que Luísa precisava estar entre pessoas novamente, mostrando a todos que ela ainda era incrível. A casa de sua irmã parecia ser a melhor opção para um retorno triunfante à cena. Depois de contratar uma babá para Bartolomeu, de 3 anos, as duas saíram para beber champanhe e impressionar os homens. O amigo de Maura, o anfitrião da festa, apresentou Luísa a seu amigo Diego. Ele parecia maduro e sério demais, mas, ao mesmo tempo, revelou-se um conversador muito interessante. Foi uma experiência nova para Luísa. Além disso, era tão importante para ela entender se ainda atraía os homens ou se algo estava irreparavelmente quebrado dentro dela. Diego passou a noite toda encantando a garota. Sua raiva em relação ao marido e a quantidade de bebidas consumidas fizeram seu trabalho. Luísa, bastante fora de si, acordou na manhã seguinte nos braços de um quase estranho. Enquanto juntava suas coisas em pânico, percebeu que algo ainda mais terrível havia acontecido em sua vida do que a infidelidade hipotética de seu marido. Diego chamou um táxi para ela e comprou café. Maura simplesmente riu dos medos de sua irmã. Ela ficou feliz que Luísa tivesse se distraído e se vingado de seu marido por sua infidelidade. Maura até ofereceu a Luísa para ficar com Bartolomeu em sua casa e fazer uma pausa de seus anos de sofrimento. Você já sofreu o suficiente com essa família, e isso acontece com todo mundo. Divirta-se um pouco, não vai doer, ela convenceu Luísa. No entanto, Luísa estava decidida. Ela pegou Bartolomeu e decidiu voltar para casa e para o marido. Foi recebida por uma sogra insatisfeita, que imediatamente começou a repreendê-la por sua irresponsabilidade e por ter perdido a visita ao pediatra. Eles estavam prestes a levar Bartolomeu para a creche, e estavam reunindo os documentos necessários. Luísa, onde você esteve? E por que está arrastando seu filho com você? Perguntou a sogra. A senhora Zilda começou a repreendê-la, mas eu estava com Maura, que me apoiou. Luísa mentiu chorando e disse: eu não preciso de apoio aqui, não é? Sua sogra respondeu: eu não posso cuidar do meu neto o tempo todo. Você também não é muito melhor. É melhor você me ajudar com as tarefas domésticas. Luísa não discutiu. Ela estava envergonhada por seu erro, então ficou quieta. Esperava que seu caso aleatório ficasse no passado e eventualmente parasse de atormentar sua consciência com culpa. No entanto, as coisas aconteceram de forma diferente. Diego conseguiu o número de telefone de Luísa com a ajuda de Maura, e ela não entendia por que concordou em encontrá-lo. O novo conhecido era um artista famoso e uma pessoa criativa na vida. Luísa achou-o incrivelmente interessante. No entanto, Diego havia passado por uma tragédia antes de seu casamento. Ele e sua noiva sofreram um acidente de carro. A noiva morreu a caminho do hospital, e os médicos lutaram pela vida de Diego por muito tempo.
Ele sobreviveu e passou longos meses em uma cama de hospital, onde começou a desenhar. Às vezes, isso acontece com as pessoas. Elas descobrem talentos que nem sequer suspeitavam que possuíam até que suas vidas mudem ou circunstâncias surjam, proporcionando-lhes a oportunidade e o tempo para se ouvirem e mostrarem suas habilidades adormecidas anteriormente. E Diego tinha ambos. Luísa se parecia muito com sua noiva falecida, Clara, e ele sentia vergonha por tê-la tratado daquela maneira naquela noite. Parecia como se não tivesse sido Luísa naquela noite, mas sim sua noiva falecida, que havia vindo consolá-lo. Mas, com o tempo, ele percebeu que pensava cada vez mais em Luísa como ela mesma, não como uma garota que lembrava Clara. A antiga dor da perda e culpa começou a se afastar como uma nuvem negra de tempestade, e uma leve tristeza e apreensão surgiram em sua alma. Tudo isso foi refletido em suas pinturas. Ocasionalmente, Luísa visitava sua irmã em casa. Sua sogra ainda resmungava, seu marido estava indiferente como sempre, e ele havia se afastado ainda mais dela ao longo do ano. Em algum momento, Luísa parou de temer que seu caso fosse descoberto pela família. Até mesmo no fundo do coração, ela queria que sua traição fosse exposta e que tudo acabasse eventualmente. Por isso, quando alguém, talvez até mesmo a próxima paixão de Lucas, decidiu informar a senhora Zilda sobre sua nora, Luísa ficou muito feliz com isso. Por que você finge que não sabe que seu filho e eu já somos estranhos há muito tempo e apenas vivemos sob o mesmo teto? Gritou Luísa para sua sogra em resposta aos insultos. Oh, você é uma mulher. Eu suspeitei desde o começo que seu filho também foi concebido fora do casamento. Ele não receberá nada de nós, nem você, nem seu pequeno loiro. Saia da minha casa. Eu queria fazer isso há muito tempo, e farei com prazer. Mas não espere que Lucas desista facilmente de seu filho. Esta é a criança dele, pode ser facilmente comprovado. Eu até insisti em um teste de DNA, disse Luísa. Você está completamente louca. Vamos desperdiçar dinheiro com testes? Apenas saia de nossas vidas e deixe meu filho em paz, respondeu sua sogra. No entanto, o teste foi feito porque a mãe de Lucas estava muito relutante em apoiar o filho de outra pessoa após o divórcio, e ela tinha certeza de que a criança não era dele. Luísa ficou surpresa quando sua triunfante sogra empurrou um documento em seu rosto, indicando claramente que o grau de parentesco entre Bartolomeu e Lucas era de 0%. Só Lucas pode ser o pai do meu filho, ela chorou ao telefone enquanto conversava com Diego. Então você precisa fazer outro teste. Diego sugeriu que não precisavam concordar com eles e que não precisavam do consentimento dos outros. Se Luísa tinha certeza de que ele era o pai, restava apenas uma opção: verificar sua relação com a criança. No início, Luísa não queria nem ouvir falar sobre isso, mas Diego conseguiu convencê-la, e valeu a pena. O teste de DNA não confirmou sua relação com o bebê. Como isso era possível? Luísa não podia acreditar nos números claramente impressos no papel. Este não é o meu bebê. Onde está a criança que eu dei à luz? Foi a principal pergunta com a qual Diego começou a trabalhar imediatamente. Primeiro, eles foram ao hospital onde Bartolomeu nasceu e descobriram que havia outras 3 mães lá naquele dia. 2 tiveram meninas, e apenas uma, assim como Luísa, deu à luz um menino. Foi quando eles começaram a procurar por essa mulher, dedicando todos os seus esforços a isso. Descobriu-se que encontrar essa mulher não era tão fácil assim. O endereço listado nos documentos não era mais sua residência.
Eles não sabiam para onde ela tinha ido. Os vizinhos disseram que a família era desfavorecida e que ninguém cuidava das crianças. Ela é uma bebedora, disse um ex-vizinho, e o marido dela também era alcoólatra. Parecia que eles haviam ido para algum lugar para ganhar dinheiro, e o menino mais novo estava com eles, enquanto o mais velho foi levado pelos serviços de proteção à criança. Levou meses para procurar pela família. Diego levou Luísa e Bartolomeu para morar com ele. Ele tinha certeza de que teriam sucesso, mesmo quando Luísa estava quase desesperada. Eles também procuraram pelo pai biológico de Bartolomeu, cujas informações Diego conseguiu obter através de um amigo que trabalhava com as autoridades. Logo descobriram que a família havia se mudado para a casa da irmã do marido, onde bebiam juntos e frequentemente se meteram em problemas com a polícia. A mãe da criança havia falecido recentemente, e o pai foi pego cometendo alguns delitos novamente. Assim, o próprio filho de Luísa foi deixado órfão e provavelmente vivia com sua tia. Essa era uma ideia horrível. Luísa não queria esperar nem um segundo sequer. Ela tinha medo de que algo ruim pudesse acontecer com seu próprio filho a qualquer momento ou que ele pudesse ser levado por estranhos, como seu irmão mais velho. Ela e Diego foram para o endereço especificado no mesmo dia. A porta não estava trancada. Luísa atravessou o limiar e recuou, atingida pelo cheiro que invadiu seu nariz. O apartamento estava impregnado com um odor horrível. Em meio a todo esse pesadelo, não se via a criança. Tiago, chamou Luísa em voz baixa. Ela já sabia que seu próprio filho se chamava Tiago, e agora, o mais gentilmente possível, para não assustar o menino, ela o chamou pelo nome pela primeira vez. Tiago, por favor, responda. O que diabos você está fazendo aqui? Uma mulher desgrenhada apareceu na porta. Sua jaqueta estava suja de gordura, e seus cabelos não viam um pente há muito tempo. Quero o Tiago. Do que você está falando? Veio atrás do seu homem? Qual deles é seu? Ela apontou para o homem inconsciente caído no chão. Esse aqui pode ser? Não, eu estou procurando um garoto chamado Tiago, seu sobrinho. Essa criança provavelmente está escondida em algum lugar. Ei, você viu o garotinho? Cutucou a mulher bêbada adormecida. Por que eu iria precisar dele? Resmungou o homem. Provavelmente está vagando pela estação de novo. Vou ensinar uma lição para ele quando ele voltar, assim ele não vai ficar vagando por aí. O homem se deitou novamente no chão e ressoou. Vá para a estação de trem e encontre o seu Tiago. A mulher rosnou furiosamente antes de bater a porta. Luísa não conseguia acreditar no que estava ouvindo e vendo. Como o destino poderia levar seu próprio bebê e jogá-lo em uma situação tão terrível? Mas Diego estava mais focado do que nunca. Ele pegou Luísa, completamente abalada, e logo seu carro já os levava em alta velocidade para a estação de trem mais próxima. Precisamos perguntar aos mendigos se o Tiago aparece na estação. Não é a primeira vez. Então, ele já o conhece, disse Diego enquanto começava a procurar alguém que pudesse lhe dizer algo sobre o garoto. A maioria dos mendigos se apressou em sair quando ele começou a falar sobre o pequeno, mas um homem idoso concordou em mostrar onde encontrar o garoto. Ele costuma se esconder aqui quando a tia briga com ele. Nós costumávamos conversar. Você não vai machucá-lo, vai? Ele é um bom garoto. Ele só não teve sorte na vida, explicou o amigo da criança. O menino estava dormindo em caixas.
Ele não conseguia entender nada enquanto dormia e apenas esfregava os olhos com os punhos sujos. Por que a mulher bonita o chama carinhosamente de Tiago? E por que ela jura que é sua mãe? Ele pensava confuso. Minha mãe morreu, eu só tenho um pai, mas eles aprenderam de novo. Estou me escondendo da minha tia aqui, respondeu o menino. Filho, sua mãe está viva. Eu sou sua mãe de verdade. Você foi apenas tirado de mim, disse Luísa, olhando para a criança com lágrimas nos olhos. O menino olhou para o rosto gentil e lacrimoso de Luísa com incredulidade, e lá no fundo do seu coração, ele queria que as palavras dela fossem verdadeiras. Ele havia sofrido tanto nessa vida que desejava com todo o seu coração que sua mãe não o abandonasse agora. Ele finalmente era amado e cuidado. Luísa abraçou seu corpo frágil e o apertou contra si. Seus corações batiam em uníssono, e ambos sentiram que nada os separaria agora. Luísa levou o menininho consigo, e ela e Diego conseguiram o reconhecimento de sua relação por meio dos tribunais. Tiago nunca mais viu a tia zangada. Ele conheceu Bartolomeu, e Luísa estava feliz. Seus dois meninos, as pessoas mais amadas e queridas do mundo, rapidamente se tornaram amigos. Eles se sentiam como verdadeiros irmãos, garotos nascidos no mesmo dia, mesmo que tivessem pais diferentes. Encontraram verdadeiro amor materno e cuidado em Luísa, e Diego sempre esteve presente, tornando-se não apenas marido de Luísa, mas também o melhor pai para esses meninos tão diferentes, mas tão queridos em seu coração. E assim chegamos ao fim dos relatos das vozes do Reddit. Espero que tenham gostado e se identificado com as histórias compartilhadas. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar um like e compartilhá-lo com seus amigos. E se quiser assistir mais conteúdo interessante, basta clicar no vídeo que está aparecendo agora. Obrigado por assistir e nos vemos em breve com mais histórias incríveis.